Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre o modernismo brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Primeiro relembrando, a gente falou um pouco na última aula sobre como que aconteceu o nascimento do modernismo. E a gente falou sobre como a exposição da Anita Malfatti, que aconteceu lá em 1917, foi importante por conta principalmente da polêmica que aconteceu com relação às críticas que ela recebeu, especialmente a crítica do Monteiro Lobato, que acabou sendo uma grande polêmica da época e acabou dando notoriedade, visibilidade para essa vanguarda, para esses movimentos, para esses artistas que estavam iniciando ali esse movimento modernista brasileiro. Então a gente teve, essa exposição da Anita em 1917, com essas obras que eram inspiradas lá pelas vanguardas do expressionismo, que ela teve contato quando ela esteve fora do país, e causou toda aquela polêmica. Os artistas, entre eles, principalmente Oswald de Andrade ali, que fazia parte desses modernistas, ele defendia que era necessário criar uma nova ordem artística que fosse baseada fundamentalmente nas ideias vanguardistas desenvolvidas na Europa. Então era justamente isso, por isso que ele vai em defesa da Anita, por isso que ele vai em defesa de Anita Malfatti, porque ela estava recebendo aquelas críticas por conta da exposição dela, que era baseada no expressionismo, mas era justamente aquilo que Oswald de Andrade estava propondo, estava tentando criar ali, junto com seus outros colegas, outros artistas, para criar essa nova arte brasileira, que fosse baseada nessas outras vanguardas que estavam ocorrendo fora do país. Principalmente ali, ele queria se basear nas ideias do futurismo. O futurismo defendia uma arte que captasse a evolução tecnológica. Então, ele estava... as pinturas do futurismo tinham sempre uma necessidade de de passar uma sensação de velocidade, porque causa essa ideia de evolução da tecnologia, Essa ideia de velocidade que a gente já fala muito hoje em dia, sobre como a tecnologia vai evoluindo de uma forma muito rápida. Isso já estava sendo discutido nessa época. Então, as pinturas modernistas, elas tinham essa ideia de sempre dar a sensação de movimento e de velocidade nas pinturas. Eram muito ligadas a questões também de automóvel, de tecnologia. Então, eram cores muito vibrantes também. E era justamente isso que Oswald de Andrade queria que fosse uma das bases, para a criação dessa nova arte brasileira. A gente teve outros fatos ali que foram importantes para esse nascimento, do modernismo. Como eu já tinha mencionado na última aula, antes mesmo da exposição da Anita Malfatti, já tinha ocorrido a exposição do Lazar Segal, também uma exposição expressionista, em 1913. Que também foi importante, para esse movimento, só não foi tão impactante quanto a da Anita lá em 1917, por conta da polêmica, que foi envolvida toda a exposição de Anita Malfatti. Ali em 1917 também, Oswald de Andrade, ele conhece o Mário de Andrade, e eles dois são, os dois principais ali idealizadores, não só do movimento, mas também da Semana de Arte Moderna de 22. E temos também a adesão do Victor Brecheret, que é um escultor, muito conhecido, muito famoso e muito influente também. Então, isso também contribuiu para fortalecer o movimento modernista no Brasil. Esses aqui são, os artistas, que estavam por trás, fundando ali, criando, esse evento da Semana de 22. E a Semana de 22, ela acontece, a partir do apoio financeiro, que passa a se ter de vários empresários, entre eles o Paulo Prado, que era um empresário importante, muito influente ali na época, que foi quem também influenciou os produtores de café também da época ali,
a investirem financeiramente no evento. Que a princípio ia acontecer, a semana de 22 ia acontecer numa livraria, e por conta de todo esse incentivo financeiro, conseguiu ali ser realocada para o Teatro Municipal de São Paulo, né? Até tá ali no texto, majestoso Teatro Municipal. Então saiu de um evento que ia ser muito menor ali numa livraria para acontecer no Teatro Municipal, que é um prédio importante, né, para a cultura e para a cidade. A gente tem um dos cartazes, né, da Semana de Arte Moderna, aqui nessa imagem, e ela tem uma questão importante também, que nesse mesmo ano, em 1922, foi quando estava comemorando o centenário da independência do Brasil. Então, tinha esse simbolismo também, no ano que estava se completando ali o centenário da independência, os artistas se unirem para criar uma nova arte de uma forma mais independente, porque até então a arte era muito tradicional. Claro que assim, né, tem suas questões, que eles queriam, né, ser uma arte nova, própria, que trouxesse essa própria nação de brasilidade, né, e de independência, mas baseada em ideias europeias, não em ideias criadas aqui. Mas como eu falei, né, a gente vai vendo isso mais pra frente, isso vai se desenvolvendo. É inspirado na Europa, mas também começa a se ter uma tentativa assim de misturar e criar algo que fosse genuinamente brasileiro, assim, do ponto de vista das pessoas que estavam, os artistas da época, né? Então eles têm esse simbolismo de, no centenário da independência do Brasil, ter essa criação, né, desse movimento que propusesse uma revisão da arte e da própria noção de brasilidade, da própria noção de nação como Brasil ali. Então eles tinham essa correlação ali de independência do Brasil e independência artística. Então aqui, né, tá a foto, como eu falei, dos artistas que foram, alguns deles, né, que foram importantes ali, que foram criadores ali participaram desse evento e criaram, financiaram também esse evento. E a gente tem aqui, né, o cartaz oficial da Semana de Arte Moderna, São Paulo, em 1922. A gente teve ali, né, falando agora sobre o evento em si. Nós tivemos ali eventos que aconteceram entre 13, 15 e 17 de fevereiro, lá de 1922. E o evento, né, o que era o evento? Ele tinha, intercalava, né, essas conferências, ou seja, mesas, né, de debate também, exposições, concertos musicais, porque a gente tinha a Semana de Arte Moderna, né, envolvia não só ali a pintura, por exemplo, a pintura, a escultura, era pintura, escultura, literatura, era poesia, né, principalmente, tinha e também a música, né? A música também foi muito importante nesse evento. Então era algo ali importante que estava sendo feito por esses artistas da época. Era uma união assim de artistas de várias linguagens, não apenas de uma, né? A gente falou muito aqui sobre a pintura, mas como eu falei, né? Tinha a questão da literatura, tinha a questão da escultura e a questão da música, principalmente também. Muito forte sendo produzida, né, muito fortemente ali para dar início a esse movimento modernista brasileiro. E então tiveram ali, né, essas exposições, essas conferências, esses concertos, né, também essas apresentações musicais, e tivemos a leitura de algumas obras literárias. E assim como foi polêmica a exposição da Anita Malfatti, a Semana de 22 também houve muita polêmica, porque apesar de ter tido, né, ali o apoio de nomes importantes, né, financeiramente falando ali, influentes da época,
ainda era um movimento assim com propostas que eram muito diferentes do que se estava acostumado no Brasil, com que o público e a crítica estava acostumado. Então, houveram muitas polêmicas, muitas críticas fortes também às exposições, às obras, e inclusive essas leituras, né, de obras literárias que foram feitas, essas leituras, é conhecido por ter tido muitas vaias também durante essas leituras. Então, a polêmica ali dessa quebra, né, do que você está acostumado com o que está sendo criado de novo, isso foi muito forte, assim, nesse período e muito forte também nesse evento, que foi um marco, assim, da arte brasileira. Nós temos ali, como eu falei, né, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade como os principais ali idealizadores, né, que estavam correndo atrás mesmo de criar esse evento, de criar e de estabelecer esse movimento modernista. E a gente tem eles dois, junto da Anita Malfatti, eles formam ali o núcleo principal do movimento modernista, principalmente nesse período ali da semana de 22, até porque, como eu falei, a Anita Malfatti, depois, com o tempo, ela começa por conta, né, de como ela ficou abalada com as críticas que ela recebeu, ela começa a se afastar um pouco desse mundo da arte e se afastar, principalmente, né, porque ela participou da Semana de 22 e teve de novo toda aquela polêmica e crítica envolvida. Então ela começa a fica meio abalada ali, um pouco traumatizada, e começa a se afastar um pouco com o tempo do movimento modernista e a dar um tempo, assim, parar um pouco de produzir e acaba se afastando um pouco desse momento que foi tão relevante assim para a história da arte brasileira. Mas a princípio ali, juntamente com Mário de Andrade e Oswald de Andrade, ela fazia parte desse núcleo do movimento modernista brasileiro. Mais pra frente, né, mais tarde, a Tarsila do Amaral, que é um nome conhecido, vocês com certeza já ouviram, né, em outras aulas de arte, em outras aulas de literatura e história que seja. Tarsila do Amaral, ela se junta a eles três também com o poeta Menotti Delpitia. E eles formam ali um grupo, né, conhecido, famoso ali desse movimento, né, da criação desse movimento modernista, que era o grupo dos 5, que, como eu falei, né, com o tempo eles começam a ter alguns problemas e começam a se desfazer, mas o movimento ali que foi criado, ele não perde sua relevância. Então, a gente tem ali a criação do grupo dos 5, com esses 5 nomes importantes aqui importantes, né, desse momento do movimento modernista brasileiro, desse movimento dessa criação dessa nova arte brasileira que estava sendo proposta. E a gente tem aqui, né, nos materiais que eu usei, né, como pesquisa, como base para criar essa aula, destacam ali que o legado mais importante dos modernistas foi ter colocado a cultura brasileira em pauta, né, em debate. Então, a cultura brasileira passa a ser debatida, entra em discussão ali naquele momento. Então, começa a se discutir, né, essa questão dessa criação e dessas novas ideias que estavam sendo propostas por esses artistas e de como que era feito antes. Isso começa a entrar em discussão por conta dessa polêmica toda que eles causaram, né? Então isso começa a trazer mais ibope mesmo, né? Popularidade para essa discussão da cultura brasileira. E para eles, né, para os modernistas, a arte ela deveria refletir as condições do país, as condições que o Brasil vivia. Então, assim como eu falei, né, que lá nos pré-modernistas, os escritores tentavam retratar ali em suas obras essas parcelas da população que não eram muito bem vistas ou que eram marginalizadas, a mesma forma acontece aqui com os modernistas, né? Os artistas modernistas, eles também estão ali também vão buscar inspiração não na alta sociedade apenas, e sim
em outras parcelas da população, em outros núcleos da sociedade brasileira da época. Então eles falam, né, que defendem que a arte ela deveria refletir as nossas condições de país americano, tropical, subdesenvolvido e, ao mesmo tempo, engajar-se nas discussões de vanguardas, adotando procedimentos modernos e internacionais. Ou seja, era isso que eles queriam. Eles queriam misturar as ideias que estavam sendo propostas pelas vanguardas no exterior com as situações e as condições da população e da sociedade brasileira. E assim criar algo novo, criar algo a partir daí, juntando essas ideias com a realidade brasileira, essas ideias europeias e a realidade brasileira. Meio que fazendo essa adaptação. É justamente essa ideia de misturar culturas e de criar algo novo que vai ser a base do manifesto do antropofagismo, que tem como símbolo, né, o Abapuru, que a gente já mencionou aqui outras vezes. Na próxima aula, então, a gente vai se aprofundar nessa questão do antropofagismo, o que era o antropofagismo. Então, relembrando, né, a gente viu, então, como que começou a nascer essas ideias modernistas, lá com os pré-modernistas, né, e com a exposição da Anita Malfatti. Vimos hoje, então, esse marco dessa criação dessa nova cultura, né, dessa proposta dessa nova arte brasileira com a Semana de 22. E na próxima aula a gente vai aprofundar, né, nessa questão do antropofagismo. Eu vou encerrar por aqui, então. Na próxima aula a gente dá continuidade aos nossos estudos.